Olá pessoal, vamos retomar nossas aulas aí pela segunda lei de Ohms. Como nós já havíamos visto, a resistência de um condutor elétrico ela depende da sua resistividade do material multiplicado pelo comprimento desse fio dividido pela área. Lembrando que a área de um condutor também é conhecida como a secção desse fio. A área seria essa parte aqui, ó, seria a secção. Ou seja, resistência é igual ρ vezes L sobre área, que é igual também comprimento dividido pela condutividade. Aqui nós temos um exemplo de um problema, nós já resolvemos alguns exercícios do tipo, onde qual é a resistência de um fio cilíndrico de alumínio com 2 milímetros de raio e 10 metros de comprimento. Aqui ele também dá a condutividade do alumínio, que é 3,8 vezes 10 a sétima ohms por metro a menos 1. Bom, pela segunda lei de Ohm, resistência é igual a resistividade que multiplica comprimento sobre área, ou 1 sobre condutividade vezes a área. Então a resistência é só substituir direto. O comprimento é 10 metros, dividido pela condutividade, tá? Que é 3,8 vezes 10 a sétima, vezes a área, que é πr ao quadrado. Então, π que multiplica o raio ao quadrado, ok? Fazendo essa conta, a gente chega numa resistência de 20 miliohms, ok? Então, essa seria a resistência de um fio cilíndrico de alumínio de 2 milímetros de raio e 10 metros de comprimento, ok? É um exercício muito similar ao que nós já vimos realizado em classe, ok? Bom, dando continuidade, quando nós falamos da resistividade do material de um condutor, essa resistividade também ela depende muito da temperatura, ok? Ou seja, conforme a temperatura que o condutor estiver, a resistividade do material desse condutor ela vai também poder estar variando. Existe até uma relação matemática, uma expressão que relaciona a resistividade em função da temperatura. Então, temos aqui ρt é igual a ρ0 que multiplica 1 mais αt vezes t, onde ρ0 é a resistividade a 0 graus do material. αt é o coeficiente térmico da resistividade e T é a temperatura do metal em graus Celsius. Então, é essa expressão que relaciona a temperatura da resistividade, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de dispositivos eletrônicos semicondutores. Aqui uma placa de circuito impresso com circuitos integrados, que é feito circuitos integrados de cristais de silício ou de germânio. Aqui eu tenho um pedaço de cristal semicondutor e aqui eu tenho um chip onde a borda desse chip ela é banhada toda de ouro, ok? Apresentando uma alta condutividade. Bom, quando falamos de materiais semicondutores, esses materiais semicondutores são geralmente ou o silício ou o germânio. Os materiais semicondutores eles podem ser classificados em extrínsecos e intrínsecos. E cada um desses materiais extrínsecos e intrínsecos ele apresenta alguma característica. Por exemplo, materiais semicondutores extrínsecos são caracterizados por dependerem dos átomos de impureza. Materiais semicondutores intrínsecos são caracterizados pelo comportamento elétrico que depende da estrutura eletrônica do material puro, ok? Um outro exemplo de material semicondutor são os sensores de efeito Hall. Esses sensores têm uma larga aplicação. Eles podem ser aplicados como sensores de deslocamento, indicadores de nível, indicadores de corrente e muitas outras aplicações. Existem algumas aplicações que você pode até acoplar o sensor a um multímetro, ok? E utilizar o sensor acoplado a um multímetro, ficando bem prático. Bom, falar um pouco agora de diodos de junção, PN. Como nós já vimos lá atrás, esse é o símbolo do diodo.
Esse lado é o anodo, que é o considerado o lado positivo, e esse lado é o cátodo, considerado o negativo. E um diodo ele é constituído pelo material PN, onde o material P é o positivo e o material N é o negativo. Então é feito de um bloco de material semicondutor, tá, onde são depositadas impurezas, tá, caracterizando assim um diodo, ok? E transistor bipolar, da mesma maneira que o diodo é um dispositivo semicondutor, o transistor bipolar também é um dispositivo semicondutor. Só que o diodo apresenta duas junções, a P e a N. E o transistor ele apresenta 3 junções, geralmente a P, a N e a P, ou PNP. Na realidade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem 2 tipos de transistores, o transistor NPN e PNP. O transistor NPN é aquele que tem material negativo, positivo e negativo. E o PNP é o positivo, negativo e positivo. Veja bem que existe uma diferença, principalmente no cristal do meio. No NPN, o cristal do meio é o P. E no PNP, o cristal do meio é o N, ok? Então, esses aqui são os 2 símbolos de um transistor bipolar. Bom, quais são os terminais desses transistores? Aqui é a base do transistor, aqui é o coletor do transistor e o emissor do transistor. A mesma coisa valendo para esse cara aqui, o PNP. Apesar que funcionalmente eles têm algumas diferenças, pois esse é NPN e esse é PNP. Bom, aqui está o esquema do cristal que eu havia comentado com vocês. Então, no caso aqui é um transistor NPN. Então, N é o material N, negativo, P é a base, é o positivo, e o N, tá? Quando a gente estudou o diodo, aqui era só um cristal com 2 material, NP, tá? Aqui o transistor tem 3, porque ele tem 3 terminais. Um diodo, que você pegar um diodo na mão, ele tem apenas 2 terminais, o anodo e o cátodo. E o transistor ele tem 3 terminais, o coletor, a base e o emissor. Aqui novamente a continuação do transistor PNP, ok? E aqui nós temos algumas experiências, alguns circuitos que seriam montados em laboratório, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um gerador de sinal alternado, onde ele está ligado a um diodo D1, e esse diodo D1 está ligado a uma resistência R1. Lembrando que esse lado do diodo é o anodo, que é o lado positivo, e esse lado é o cátodo, que é o lado negativo. Então, esse diodo comercialmente seria o N4148. É um diodo muito comum aí no comércio, fácil de se achar para comprar. Esse é o código comercial. Aí a tensão de entrada no gerador de funções deve ser ajustada adequadamente ao valor do circuito. Aqui no caso ele está pedindo para ajustar essa tensão do gerador, seria o sinal do gerador, em 3 volts pico a pico, ok? Os sinais de entrada e saída, tensão V1 do gerador de funções e resistor de 1000 ohms. Então, o V1, que seria o sinal do gerador, seria o sinal de entrada. E o sinal que eu iria medir sobre o resistor aqui seria o meu sinal de saída, ok? Aqui somente um pequeno roteiro de como proceder na experiência, né? Conectar o diodo e o resistor, ajustar o gerador à tensão de 3 volts pico a pico, medir com o osciloscópio a tensão do gerador de funções, conectar o gerador de funções ao circuito e medir com o osciloscópio as formas de onda. Então, basicamente, é um circuito retificador de meia onda, ok? Onde aqui é um gerador de sinal, e aqui é uma carga, e aqui eu vou pendurar um osciloscópio para verificar a forma de onda aqui em cima desse resistor. Igualmente, tá, ao circuito anterior, esse aqui é um circuito prático com transistor, ok? Onde ele faz o acionamento de um LED, tá?
Então perceba só que aqui tem uma resistência RB. Por que RB? Porque está ligado na base desse transistor. Esse aqui é o transistor, esse aqui é a base do transistor, esse aqui é o emissor do transistor, esse aqui é o coletor do transistor. Então, às vezes a gente quer determinar o acendimento de um LED. Para você acender um LED, você não pode simplesmente energizar o LED diretamente. Existe a necessidade de um circuito de polarização desse LED. Porque se você aplicar um sinal direto no LED, uma tensão direta no LED, ele pode queimar. Então, o que nós fazemos? Determinamos um circuito de polarização desse LED de tal maneira que o LED acenda sem queimar. Bom, como eu havia dito, o transistor tem 3 terminais. Esse aqui é o coletor, esse aqui é a base, esse aqui é o emissor. Então ligo um resistor RB na base do transistor. Por que RB? Porque aqui é o terminal base. Aqui no terminal, que é o terminal emissor, eu ligo direto para o terra, ok? E no terminal coletor eu ligo um LED e mais uma resistência de RC. Por que RC aqui? Resistência de coletor, porque aqui é o terminal coletor. Lembrando que aqui eu tenho que ligar o LED também. E tudo isso aqui eu ligo na fonte. E aqui eu tenho uma chave, tá? Por terra. Quando essa chave estiver por terra, ok? Esse LED vai estar apagado. Por quê? O sinal vai vir, a base vai estar aqui, vai vir o sinal, o terminal base vai estar pelo resistor de base, vai vir por aqui e aterrar. Esse transistor não vai estar funcionando. Quando essa chave estiver comutada a esse ponto aqui, ó, ele vai estar ligado ao VCC, que é a tensão de alimentação, e vai estar polarizando o transistor e, consequentemente, vai estar acendendo o LED, ok? Bom, falando um pouco de materiais dielétricos, esses materiais dielétricos estão presentes em grande parte dos equipamentos elétricos. O que são os dielétricos? Exemplos de equipamentos que utilizam dielétrico: o óleo isolante dentro de um transformador, o gás hexafluoreto de enxofre como isolante de subestação isoladora de gás, a camada dielétrica que envolve um condutor. Dielétricos são usados, por exemplo, em isoladores de linha de transmissão, para isolar eletricamente a torre dos condutores energizados. Então, dielétricos é a mesma coisa que isolantes, tá? Ele promove uma isolação do sinal elétrico, ok? Aqui eu tenho um transformador, tá? Num transformador é utilizado muito dielétrico. Existem alguns transformadores que utilizam até óleo como isolante dielétrico, ok? Materiais dielétricos ou isolantes, como havia dito, são aqueles que não são bons condutores de eletricidade. São usados em vários equipamentos elétricos. Polarização dielétrica. Ao aplicarmos um campo elétrico a um material dielétrico, teremos um efeito chamado polarização, que pode ter 3 tipos diferentes: eletrônica, iônica e orientação. Bom, polarização de orientação. A polarização de orientação é encontrada em materiais que possuem momentos dipolos permanentes. Inicialmente, os momentos de dipolos possuem orientação aleatória. Então, pega 2 materiais metálicos, tá? Um material aqui. Aí, então, internamente, esses materiais têm o que a gente chama de dipolos. E esses dipolos são orientados aleatoriamente. Vocês percebem que aqui cada seta está num sentido, tá? Então, cada dipolo ele está exercendo um campo num determinado sentido, tá? E isso aqui é apenas a representação. Quando eu aplico um campo elétrico nesse material aqui, nesse metal, o que é que acontece? Todos esses dipolos aqui que estavam orientados um em cada sentido, eles procuram se orientar todos no mesmo sentido. Então, veja bem, aqui é um material sem aplicação de um campo elétrico. Aqui é um material, mesmo material aplicando um campo elétrico. Ou seja, aqui os dipolos estavam aleatórios, cada um para um lado. E aqui eles ficam todos orientados no mesmo sentido, ok? Capacitância.
Capacitância vem do que? Vem de capacitor. O que é? Como eu calculo um capacitor? É a quantidade de carga sobre a tensão. Então, o capacitor basicamente são duas placas condutoras, uma superior e uma inferior, separadas por um dielétrico. A partir do momento que você aplica um nível de tensão nesse capacitor, começa a ocorrer um acúmulo de cargas nas placas desses capacitor, tanto na placa negativa inferior como positiva superior, ok? Essa é a principal característica de um capacitor, ok? Bom, o capacitor, como eu havia dito, são duas placas paralelas, ok? Uma superior e uma inferior, separada por um material dielétrico ou isolante, tá? Então, capacitância é igual a isolante que multiplica a área sobre a distância, onde o E, tá, é igual a R E0, em que A é a área da placa em metros quadrados, D é a distância entre as placas, ok? E é a constante chamada de permissividade elétrica do material, ok? Usada, usualmente tratada como valor múltiplo de permissividade. Isso aqui é uma constante, tá? E ela vale esse valor aqui de 8,852 vezes 10 a menos 2 Faraday por metro, ok? Bom, falando de elétrico, vamos falar de rigidez dielétrica. A rigidez dielétrica é um material que indica o qual é o campo elétrico que deve necessariamente ser aplicado para produzir uma ruptura. Ou seja, é o caso do raio, tá? Então, a rigidez dielétrica é o valor do nível da tensão que eu devo aplicar num dispositivo para romper o isolamento interno dele. No caso do raio, a rigidez dielétrica seria o do ar. Então, as nuvens vão se acumulando com cargas até criar um determinado potencial que seja maior que a rigidez elétrica do ar. E aí ocorre a descarga elétrica, ok? Aqui está um exemplo do raio. O exemplo mais recorrente de ruptura dielétrica são as descargas atmosféricas, que acontecem quando superamos a rigidez elétrica do ar. Bom, e com isso nós encerramos essa aula aí à distância. Então vamos tentando nos adequar, está sendo um aprendizado de como fazer essa transmissão de aula para vocês. Mas aula a aula a gente vai estar melhorando e vamos estar conseguindo transmitir para vocês um conteúdo aí, tá? Até mais, um abraço.